Então, oi, ministro, boa tarde para o senhor. Uma outra decisão polêmica foi a decisão que o senhor tomou na votação sobre a soltura de André do Rep. O senhor afastou a prisão preventiva dele em novembro do ano passado e agora ele está foragido. E eu gostaria de entender, baseado em que o senhor tomou essa decisão, sendo ele um dos líderes do PCC. Olha, cumprir a lei no Brasil parece que é errado. Por que digo isso? Porque na reforma, considerado o pacote anticrime, se introduziu uma cláusula no Código de Processo Penal, prevendo que a prisão provisória vigora por 90 dias, período passível de ser prorrogado mediante representação da polícia, mediante requerimento do Ministério Público ou ainda de ofício pelo próprio juízo competente. E vem a cláusula quanto à consequência de não se ter a revogação da prisão. O que está nessa cláusula? Que não havendo a renovação, a prisão é tida como ilegal. Como julgador, sem ver a capa do processo, sem ver o envolvido, porque a lei vale para todos, constatei a ilegalidade. André do Rep estava solto, estava preso há mais de 90 dias, sem que o ato alusivo à custódia, à prisão, tivesse sido renovado. Defrontando-me no habeas corpus, que é uma ação de mão única e visa preservar a liberdade de ir e vir, com uma ilegalidade, o que me cumpria fazer como julgador? E cumpriria se estivesse na primeira ou segunda instância, no órgão revisor, não apenas por estar no Supremo. Cabia-me apenas constatar o vício e implementar a consequência. Por isso é que eu disse que no Brasil parece, segundo a capa do processo, que cumprir a lei é algo errado. Então, o ideal é que se mude as leis, né? Corretíssima. Mas tivemos um percalço. Um percalço porque o presidente do Supremo, ombreando comigo, não é um superior hierárquico, ele coordena os trabalhos nas sessões plenárias, resolveu simplesmente revogar minha decisão. E aí, André do Rep, expedido ao alvará de soltura, já tinha colocado o pé no mundo. O senhor não se arrepende, não, o ministro? Local incerto e não sabido. Ou seja, o ato apenas prejudicou a instituição. O plenário, enfrentando esse tema, concluiu uma só voz. Não cabe ao presidente cassar decisão, porque a cassação seria com C cedilha e não com 2 S's, de qualquer integrante do tribunal. Apenas o colegiado pode fazê-lo. Mas, em passo seguinte, resolveu manter o ato do presidente, embora criticando no que cassara minha decisão. Paciência, decidiu o colegiado. E aí, evidentemente, como eu não disputava coisa alguma no colegiado, as partes é que disputam, no caso concreto, o acusado André do Rep e o Ministério Público, Estado acusador, eu simplesmente constatei a existência do pronunciamento e saí, evidentemente, do contexto com o mesmo sorriso de sempre. Ô, ministro, o senhor não se arrepende disso, não? Porque é o seguinte, a gente sabe que o STF ele manda prender quem eles querem, vide o caso do André Eustáquio, né, do Oswaldo Eustáquio. O senhor não se arrepende, não? Porque o André do Rep teve várias apreensões na casa dele, todo mundo sabe que ele é um dos chefes do PCC, e o senhor mesmo assim diz ter agido na legalidade, agido na lei. O senhor não se arrepende mesmo depois de terem anulado o seu habeas corpus, não? O senhor não fica com peso na consciência um pouquinho, não? Se pudesse implementar justiçamento. Mas órgão julgador não pode partir para esse campo. Em um Estado democrático de direito, incumbe ao órgão julgador observar o figurino legal.
O Congresso aprovou o 316 do Código de Processo Penal, balizando no tempo a custódia provisória, e aprovou mais a consequência de não se ter a renovação da prisão, que é a ilegalidade. Ora, o julgador, defrontando-se com uma ilegalidade, segundo garantia constitucional, deve afastá-la do cenário jurídico. Foi o que eu fiz. Ministro. Agora, pouco importa, vou repetir, o fato de ter se envolvido este ou aquele cidadão, integrante ou não desse grupo criminoso a que você se referiu. A lei vale para todos indistintamente. Mais ou menos, né, ministro? Mais ou menos, né? Mais ou menos. Mais ou menos, ministro. É, no mínimo uma vergonha isso aí. É bonito. Eu só tenho uma dúvida. No mínimo em vergonhoso o que relação a aconteceu. Milhaça, Eu queria perguntar. Calma. ainda Peraí. Leis só valem para alguns. Isso é péssimo. Não se avança culturalmente assim.